Câncer cerebral. Como você enfrentaria 5 tumores? Isso mesmo, 5 cânceres na sua cabeça sem deixar de acreditar em Deus? E se Deus permitisse que você passasse por isso, o que você faria? Olha, eu não sei você, mas eu diria que no mínimo eu tentaria seguir ao menos os passos da Maristela Amorim, que compreendeu que Deus tem uma missão na sua enfermidade e vive ela como um ofício de vida. Eu ouvi o clamor da minha igreja, mas eu tenho um projeto na tua enfermidade e ainda nesta semana eu te darei um sinal. É importante dizer que no momento em que estamos estreando este programa, se promove o Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo do útero. E temos o privilégio de ter aqui na Escola do Sofrimento o depoimento da Maristela, que há 19 anos vem lutando com essa doença, não na mama, mas no cérebro, e é sobre isso que vamos tratar nesta aula de hoje. Então eu te convido fortemente a ficar comigo até o final, pois eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer quando colocamos a nossa confiança nele, porque para Deus só uma coisa é impossível: realizar algo que você não quer ou você não acredita. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa na Escola do Sofrimento. Com a graça de Deus, chegamos à nossa 34ª aula. E que bom que você está aqui comigo para mais um aprendizado. Quero te convidar a acompanhar comigo o depoimento da Maristela Amorim. Ela é missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Casada com Ariston, mãe da Sara e da Luana, e é autora, juntamente com seu marido, do livro No Vale de Baca, onde vamos poder, claro, conhecer melhor sobre a sua obra durante o seu depoimento. Maristela, ela, nos últimos 19 anos, vem tratando de um tumor cerebral raro e muito agressivo. Na verdade, já é o 4º tumor cerebral diagnosticado e tratado, e agora cuida do 5º e o mais agressivo de todos os cânceres cerebral que se tem conhecimento. É uma história impressionante de alguém que vive no vale da dor e do sofrimento sem perder a esperança. Vamos acompanhar? Aos 29 anos de idade, mãe da Sarinha com 3, da Luana com 11, eu tive uma convulsão, uma saúde perfeita, trabalhava tanto na igreja como profissional também, e de repente eu tive uma convulsão às 6h30 da manhã de um domingo, quando o Arisson acordou e viu, eu estava tendo a convulsão, e daí nós vimos que foi o agir de Deus, porque quando eu voltei da convulsão, eu não lembrava nada do que tinha acontecido. Então, nós cremos que Deus acordou o Arisson neste momento. E foi então começamos a jornada, essa jornada aí já quase 19 anos contra o câncer cerebral. E passamos pelo médico, o médico ele pediu a ressonância já trouxe algo que seria impossível, o tumor era inoperável. E isso me condenou, já a uma sentença de morte. Juntamente com essa notícia, o médico ele pediu mais 40 dias para repetirmos a ressonância.
E a ressonância em 40 dias não mudaria nada, mas nós sabemos também, 40, nós sabíamos que o Espírito de Deus estava na direção de tudo. Entendíamos que seria um deserto, que nós iríamos passar, mas que nós não iríamos passar sozinhos. Né? Levamos para a Igreja de Cristo, né? Uma igreja sem placa, sem denominação, mas várias pessoas de várias denominações começaram então a orar pela minha vida nesses 40 dias. E no final desses 40 dias, faltando uma semana para repetir a ressonância, Deus visitou a igreja, as nossas vidas e disse assim, eu ouvi o clamor da minha igreja, mas eu tenho um projeto na tua enfermidade e ainda nesta semana eu te darei um sinal. A igreja ficou muito feliz, né? Muitos pensaram que é a cura, mas Deus não falou de cura neste momento. Então fomos repetir a ressonância e o impossível aconteceu, né? O tumor moveu de lugar. Ele estava numa área nobre, que seria inoperável, ele foi para uma área motora. E tumor não move dentro, né, de uma caixa craniana, né? Não tem como se mover. Ou ele aumenta ou ele seca, mas ele se moveu, o que deu a possibilidade de fazermos a cirurgia. E nessa cirurgia, né, o médico chama o Alisson, já passa para ele que eu teria, mesmo operando, eu teria 6 meses de vida, isso foi 2004. A cirurgia foi um sucesso, operei no Biocol, em Belo Horizonte, e quando eu acordei na UTI, para surpresa, né, de todos nós, inclusive do médico, um renomado neurocirurgião, eu acordei paralítica, né, eu perdi todo o meu lado esquerdo. Eu estava com uma hemiplegia e eu sou canhota. E aquilo foi um susto, né, para todos nós. Eu perguntei na UTI ainda para ele se eu iria andar novamente. Ele disse não, eu não andaria, mas com muita fisioterapia eu teria alguns movimentos de volta. Passando 4 dias, né, dessa cirurgia, já estava no quarto do hospital, ele foi despedir de mim e eu falei com ele assim, doutor, Deus tem um projeto na minha enfermidade e o senhor faz parte desse projeto e eu tenho esperança que um dia eu vou andar. E ele se aproximou, segurou minha mão e falou assim, Maristela, você vai voltar aqui em 30 dias para uma revisão, volta andando. E eu sorri para ele de volta e falei em nome de Jesus e pensei, esse médico tem mais fé do que eu. Mas só depois que nós fomos entender que não era questão de fé, ele estava desafiando, e também não era a minha, era o próprio Deus, né? Porque a hemiplegia não volta. Se voltar, volta com dificuldades, como se fosse um derrame, um AVC. Aos 12 dias dessa paralisia total do hemicorpo esquerdo, eu estava já na igreja, né? Primeira vez que eu fui na cadeira de rodas, estava dependente 24 horas, né, de amigos, da família, para cuidar de mim. E quando nós estávamos lá na igreja, ia ser a ceia, né, a Santa Ceia, que a gente chama na igreja, domingo de manhã. E Deus visitou a igreja novamente, dizendo naquela manhã, filha, hoje eu estou te curando. Naquele momento eu sabia que Deus estava falando comigo e era da paralisia. Naquela tarde, daquele domingo, quando o Alisson vai me tirar da cadeira de rodas, me passar para o sofá, eu senti o meu lado esquerdo pela primeira vez, aí naqueles 12 dias. Aí eu falei com ele, amor, não me senta. E comecei a dar os primeiros passos. Eu estava muito feliz, embora que os passos eram bem descoordenados, mas muito feliz, porque eu já podia andar segurando no Ares ou usando o andador. E assim foi, né, desenvolvendo cada dia, na labuta do dia, na perseverança, hidroterapia, fisioterapia, né, de todas as maneiras, né, foi muita perseverança. E aqueles passos foram melhorando. E Deus foi operando aqueles milagres diários. Né? Tem um detalhe desse momento que nós vivemos, é que no momento que eu estava no andador, e era muito difícil encaixar a perna esquerda dentro do andador. Então, eu sempre batia a perna esquerda, o calcanhar, no ferro do andador. E aquilo estava machucando já, com a meia no pé, arrastando. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim no meu coração, coloque o salto.
Eu sempre usei salto, desde os 13 anos de idade. Eu pensei que aquilo fosse uma loucura, mas arrisquei, né? Eu pensei assim, vai que é Deus mesmo, né? E eu estou sempre com salto e dessa vez, ouvindo a voz dele, aí coloquei o salto. Naquele momento nós descobrimos que Deus é o melhor fisioterapeuta do mundo. Porque naquele momento o meu lado esquerdo ficou na mesma altura, né, do lado direito, o que me deu condição de dar o passo e o passo sair perfeito. E a perna entrar dentro do andador. E quando deu os 30 dias que o médico fez esse desafio para eu estar lá de volta, eu estava de volta, andando sozinha de salto alto, né, e muito feliz. O médico ficou perplexo, né, com aquela cena. E com os anos passando, a gente vendo vários diagnósticos, prognósticos como o meu, realmente é muito difícil voltar a andar, e perfeitamente, é muito difícil, é só um milagre mesmo. Só que nessa consulta dos 30 dias, nós já estávamos com a biópsia na mão. E essa biópsia trazia a notícia de um dos piores tumores cerebrais. Só que o meu médico não deixou que eu soubesse, né? Eu continuei fazendo ressonância a cada 6 meses, e passado 1 ano e meio, né, a vida seguiu, nem eu me lembrava mais. Deus havia dito, já revelado que havia um projeto na enfermidade, e o projeto seria pregar o Evangelho, né? Sempre tive sede de pregar o Evangelho de Cristo, desde os 12 anos de idade, né? Quando Cristo me converteu aos 10 anos, e eu tive um chamado lindo de missões aos 12. Então, meu coração ardia por missões, por pregar o Evangelho de Cristo. Então, aos 29 anos, nessa doença, quando Deus disse, lá no primeiro ainda, antes de tirar o primeiro tumor, eu tenho um projeto na tua enfermidade, nós buscamos de Deus saber qual era o projeto. E Ele mostrou na palavra dele mesmo, né, que seria pregar o Evangelho. Lucas 4:43, é necessário que eu vá e pregue em todas as cidades, aonde eu for enviado. Então, ali estava já algumas diretrizes, lampejos, né, desse projeto. Mas a vida seguiu. Eu pensei que o projeto havia se cumprido, porque eu preguei na cadeira de rodas, muitas pessoas foram na minha casa e eu evangelizava com as consolações que eu fui consolada, eu consolava aquelas pessoas. Então, depois disso tudo, quando eu voltei a andar, nem me lembrei de projeto mais, a vida seguiu. Só que depois da terceira ressonância, mais uma vez, a gente reunido como igreja, o pastor foi orar pela minha vida e o Senhor revelou através dele, dizendo assim, filha, não te esqueças, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus de milagres. O meu projeto não acabou, ele está sendo estabelecido na sua vida. Ali eu chorei muito, assustei demais quando Deus disse isso. Por quê? Porque no outro dia minha ressonância ia chegar para o SEDEX, né? E eu não sabia que o tumor já tinha voltado, não entendia, não sabia ler a ressonância ainda. E nós já temíamos, porque uma recidiva desse tumor já seria o grau mais grave dele. É quase impossível ficar no mesmo grau, manter o mesmo grau numa recidiva. Aí, então, já comecei a estudar, comecei a ler e vi que realmente era muito grave, uma recidiva desse tumor. O médico me deu 30 dias para operar com urgência. Só que eu falei com ele que eu não iria operar. Dessa vez eu não iria operar. Eu iria levar o assunto para os irmãos em Cristo e nós íamos orar e Deus ia mudar essa história. Ele mesmo diz que é Deus de milagres, Deus do impossível. Então, eu falei com ele que não ia operar e que em 30 dias eu voltaria, né, com essa ressonância limpa. Que fé, né? Eu falo assim, que fé. Mas era uma fé na minha fé. Era legítimo, né? Eu estava pedindo a cura para Deus. É legítimo, porque Deus cura, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Imutabilidade é um atributo dele. Ele continua sendo Deus de cura, Deus de milagres, Deus do impossível. E que eu não me esquecesse disso. Só que os 30 dias que se passaram, eu fui tentando convencer a Deus que eu tinha que ser curada. Mas qual foi a base que eu usei para tentar convencer a Deus disso? Que tem todo o poder de cura. Eu tinha fé para ser curada, tinha oração da fé sobre a minha vida, eu tinha tudo estabelecido, só faltava Ele me curar. Então eu tentei convencer a Deus
que ele tinha que me curar. Por quê? Porque eu merecia, pelo mérito. É a fé da meritocracia, né? Eu fiz, eu mereço. Né? Eu fazia muito, eu era menina do serviço lá na igreja. Então, quando veio essa prova, era só trocar com Deus, eu pensei. Né? Era assim que eu tinha aprendido, eu tinha crédito com Deus. E os 30 dias se passaram, eu convenci todo mundo. Convenci minha família, convenci a igreja, convenci meus pais, minhas filhas, todos, menos a Deus. E eu fui buscar então a minha vitória, a minha cura, né? Crendo na meritocracia minha, crendo na minha fé, né? A fé na minha fé, na causa e efeito. Né? Eu fiz, eu recebo, eu mereço. Só que Deus disse não. Né? Ele disse não dessa vez. E quando eu saí daquela clínica, eu perdi o chão. Porque eu estava lidando com o não de Deus que era muito difícil para mim. Né? Eu estava com medo, eu estava aflita, eu em silêncio, conversando com Deus, questionando Deus, perguntando por que o Senhor não me curou. Não é nada para o Senhor me curar, não custava o Senhor me curar, o Senhor mudou o tumor de lugar, o Senhor me levantou da cadeira de rodas, só poderia ter me curado, soprado esse tumor, não é nada para o Senhor. E vim falando, minha alma veio falando com o Senhor, só que eu guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Ele. Eu não queria que o inimigo da minha alma ouvisse, né, o pranto que estava dentro de mim. Então eu vim conversando com Deus nessa viagem, e no momento dessa viagem Deus falou comigo assim: filha, a cirurgia vai ser maior do que a cura. Então eu cheguei, né, chorando, chorei muito. Quando cheguei em casa, eu tinha que dar notícia para as filhas, para os pais, para a igreja. E estávamos tristes, eu e Ares, muito tristes. E quando eu estava chorando, o Espírito de Deus falou comigo: eu quero falar com você na palavra. Aí eu orei, né? Eu fiz uma oração mais madura. A gente vai amadurecendo, né, com esses processos. Eu falei assim: Senhor, me fala sobre esse projeto. Que projeto é esse? Que enfermidade é essa? Por quê? Né? Para quê? Nessa hora Deus mandou que eu abrisse a palavra. E algo assim assombroso, né, aconteceu, e profético. Aconteceu naquele ano de 2005, novembro de 2005. E quando eu abri a palavra de Deus, Deus falou comigo no profeta Zacarias, no capítulo 13, nos versos 8 e 9. Ele disse assim: as duas partes vão ser extirpadas e vão expirar. Aí eu entendi, porque extirpar fazia parte do bloco cirúrgico. Extirpar é uma palavra que tem referência com retirada de tumores, né, similar à retirada de tumores. Então eu sabia que Deus estava falando comigo. Entendi que o primeiro foi extirpado e o segundo seria. E eles iam sumir. As duas partes serão extirpadas e vão expirar. Só que o texto continuou. Mas a terceira parte vai restar nela. E eu farei passar a terceira parte pelo fogo, provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Nesse momento eu entendi que seria um outro vale. Jamais poderia imaginar que seria um outro câncer, né? O terceiro câncer. E eu estava lutando com o segundo, e Deus mostrando que haveria o terceiro, mas de forma que eu não entendia. Né? Deus é tão maravilhoso que Ele tem esse cuidado conosco, da nossa imaturidade e com esses processos de crescimento e transformação. Então ele colocou um véu na minha mente para que eu não compreendesse do que Ele estava falando. Mas uma coisa ficou bem clara, porque Ele falou de fogo, Ele falou de prata, Ele falou de ouro. E quando Ele se refere a esses elementos, Ele está falando da nossa fé. A nossa fé, ela é provada no fogo das provações. E quanto mais provada, mais purificada ela vai ficando, como o ouro. Quanto mais o ouro está para o fogo, assim é a nossa fé está para as provações. Mais valor tem, mais escórias vão saindo. Então eu entendi essa parte, que haveria um outro vale que eu iria passar, onde a minha fé seria muito provada, mas seria também purificada. Ela estaria passando por esse processo todo da provação. Então passei pela segunda cirurgia, não entendi o texto, era 2005. Em 2006, em janeiro de 2006, fiz a cirurgia, o tumor foi extirpado, aí eu perdi toda a coordenação motora do lado esquerdo. Pensa num lado
toda atrapalhada, é o meu lado esquerdo, sendo canhota. Eu saí andando do hospital, mas sem saber usar os movimentos. Com o tempo que eu fui aprendendo que eu tinha que pegar um objeto, tinha que soltar ele, como que soltava o objeto, como que andava, como que eu levantava a perna para subir uma escada, para descer, eu não desço sozinha. Então eu tenho essas sequelas, né, do segundo tumor. E o tempo foi passando, a vida seguiu, e eu comecei a ressonância agora de 3 em 3 meses, porque os buracos estavam ali e estavam limpos. E de 3 em 3 meses fazendo ressonância. Eu estava muito angustiada, muito aflita, muito ansiosa. Porque a cada 3 meses era uma fornalha, na verdade, passar e não saber o que viria depois disso. E uma vez chorando muito, eu falei, Senhor, por que o Senhor não fala que me curou? Os buracos estão limpos, eu estou fazendo ressonâncias a cada 3 meses. O Senhor me curou ou não me curou? E a resposta veio no meu coração. Ele disse assim, porque eu te quero mais perto de mim. Então, algumas respostas serão assim, né? Alguns processos da nossa vida vão ser tão dolorosos que o silêncio de Deus vai ser a nossa resposta, justamente para nos levar para mais perto dele. E eu fui para mais perto dele, descansei, não questionei mais esse trimestre, a cada trimestre, fui tranquila, mas quando chegou novembro de 2007, numa ressonância trimestral, nós tivemos ali, né, a denúncia, o diagnóstico do 3º tumor. É inoperável, né? Ele cercou as 2 cavitações cirúrgicas, onde foram extirpados os tumores, os 2 primeiros tumores, 2004, 2006. Agora nós estamos no 3º. E o médico de Belo Horizonte me manda para São Paulo, para fazer um tratamento de radiocirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa, onde eu fiquei 2 meses. Foram os 2 meses mais secos do deserto, do vale que eu estava atravessando. Ao passar, né, pelo chefe da radiocirurgia, ele fala comigo assim, Maristela, você está em 5 anos da sua doença. E você já sabe que em 5 anos chega ao grau mais alto da malignidade dela. Não temos como fazer a biópsia. Toda vez que você fizer ressonância, você vai ver o 3º, porque o 3º vai ficar. E nesses 2 anos, o tratamento vai ser eficaz por 2 anos, mas pode ser que essas células doentes saiam da área cercada, que nós vamos cercar. Esse foi, né, o prognóstico da medicina naquele momento de 2008. Mas ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele disse, o 3º vai ficar. Foi nesse momento que o Espírito de Deus tira o véu da minha mente, me leva lá para 2005, naquele texto que eu não entendia, do profeta Zacarias, que a 3ª parte vai ficar. Né? Ali, ao invés de desespero, eu estava já tão tranquila, tão segura nos braços de Deus, que eu vi o quanto Ele é o Deus do antes. Né? Ali eu aprendi sobre o Deus do antes. Ele sabe antes, Ele providencia antes, Ele ama antes, Ele fortalece antes, Ele provê antes, Ele faz tudo antes. Ele mostrou antes que haveria o 3º. E me deu toda a condição antes para que eu pudesse vencer essa adversidade. O nosso Pai, Ele não nos deixa passar por nenhuma adversidade, sem que Ele providencie antes a condição que nós precisamos para vencer esse vale. Os 2 anos se passaram, né? A medicina me deu mais 2 anos, desde o primeiro estou sendo já desenganada, né, pela medicina, por causa da histologia desse tumor. Ao passar esses 2 anos, era 2010, mais uma vez, com mais maturidade, né, eu faço de novo uma oração do Espírito de Deus que falasse comigo. Qual foi a minha oração? Eu falei, Senhor, este vale, ele vai se estreitar de novo? É o 3º, o câncer está dormindo, ele não acordou, ele continua aqui. Em algum momento vai acontecer mais alguma coisa? Aí eu abri a palavra, Deus quis falar comigo novamente na palavra dele. E dessa vez abri em Daniel, o Senhor me deu Daniel 11:29. E estava escrito assim, num tempo determinado virá outra vez, mas a última vez não será como a primeira. E o tempo passou, passaram-se 13 anos. 13 anos. Lá antes, em 2004 ainda, ele havia dado um outro lampejo, que ele queria que tudo fosse notório. E me deu uma caneta e uma agenda de ouro.
que eu fizesse tudo notório, tudo que ele fizesse. Então nós já começamos a entender que seria escrever. Em 2008, depois do tratamento, né, do terceiro tumor, eu comecei então a escrever, a fazer uma resenha de tudo que eu tinha vivido. Escrevi isso no e-mail e comecei a mandar os e-mails. Quem não tinha e-mail pediu para que eu imprimisse. Comecei a imprimir e encadernávamos esse testemunho. Foram quase 600 pastas encadernadas. Quando aí nós entendemos que Deus queria um livro. Aí nós paramos de imprimir esses testemunhos, né? Era papel A4 com aspiral, coisa de casa, doméstica mesmo, né? E quase 600 já. Aí nós paramos de imprimir e começamos a trabalhar no livro, né? E comecei a buscar de Deus um nome. E em 2010, né, numa escola bíblica dominical, quando foi lido o Salmo 84, né, quando eu leu que passando pelo vale de Baca, nessa hora meu coração pulsou no vale de Baca. Aí o Espírito falou, esse é o nome. Eu achei o nome muito feio, não gostei do nome, eu sou muito custosa, muito trabalhosa. Aí eu falei, não quero esse nome eu não gostei dele. Aí eu levei ele para casa, esse nome, e comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu entrei em prantos, eu chorei muito. Porque no Vale de Baca é o vale do ser humano, é o nosso vale, é um vale de peregrinação. É onde eu estava e onde todos nós estamos, né? E esse salmo, ele ensina como atravessar esse vale. Tem uma revelação lindíssima nele. E aí meu coração abriu para esse nome e ficou no Vale de Baca. Em 2011, a primeira edição do livro foi lançada. E lembrando do projeto, que era pregar o evangelho, eu pensei assim, o livro vai fazer isso por mim. Né? Eu pensei assim, o livro vai, só que Deus quis que a gente fosse junto. Né? O Senhor nos enviou junto com o livro. E começou a nossa vida, né, de missionários itinerantes, eu e do meu esposo. E Deus foi mudando toda a nossa história profissional foi mudada, o Senhor pediu 100% do meu tempo para Ele, eu passei a minha empresa, eu passei para minha filha, uma pequena empresa que eu tinha, nossa filha sumiu, foi aonde eu comecei então eu e Yas viajarmos, né, por todo o Brasil. E é um livro sem editora, um livro que eu sou editora dele, e um livro que não para de ser publicado, é um mistério de Deus. É uma obra de Deus, que quando é de Deus não falta, né, o recurso, não falta, tudo Ele vai fazer, a obra é dele. O que Ele quis de nós foi somente a obediência e a disponibilidade. E foi isso que nós fizemos. Então o livro chegou na segunda edição, na terceira edição chegou a 8 tiragens. E depois de 5 anos, eu já sabia que Deus queria uma 4ª edição e eu procrastinei. Eu procrastinei por quê? Porque Deus já tinha mostrado como seria essa 4ª edição. Essa 4ª edição traria os meus vales antes do câncer. Porque os meus vales não começaram com o câncer físico. Os meus vales começaram quando eu nasci de novo. Né? Quando a minha mente foi regenerada, quando a minha mente foi transformada, quando começou um processo de transformação na minha vida e comecei a entender o Evangelho de Cristo. Aí começaram, né, as minhas guerras. Aí começaram os meus vales. Então Deus quis que eu trouxesse todos os vales para o livro. E eu estava realmente fugindo disso. Eu teria que lidar com muitas coisas, né? Com muitas dores na minha vida que haviam passado antes do câncer, acontecido antes do câncer. Mas enfim, em 2019 eu escrevi, né, obedeci a Deus, escrevi o livro e a 4ª edição foi lançada em 2019. Só que no final de 2020, numa ressonância anual, fui fazer em dezembro uma ressonância anual e recebemos aí a notícia do 4º tumor cerebral. Aí nós lembramos da profecia que Deus tinha dito lá de Daniel 11:29 em 2010. Num tempo determinado virá outra vez. E a última vez não será como a primeira. Levamos um susto, né? Porque 13 anos se passaram, mas ao mesmo tempo ficamos seguros, porque já entendíamos o projeto. Nós já entendíamos que o projeto era maior que a cura, era maior que a doença, era maior que nós, né? Que não era sobre nós, era sobre Cristo, né? Cristo em nós, através de nós. E então, 2020, né? Aí 2021, em janeiro, passei pela cirurgia,
Graças a Deus, pouquíssimas sequelas do lábio esquerdo, né? Mas voltei, né, para casa andando, falando, enxergando, porém na biópsia revelou então o último grau, né, o mais temido em todos os anos, né, desse vale, né, que é o glioblastoma, nós chamamos de GBM, grau 4. E saímos do consultório do neurocirurgião com 3 meses a 1 ano e meio de vida, né? Eles insistem a nos dar tempo, né? Mas o tempo quem dá é o último, é o Senhor, né? Deus nas nossas vidas. Mas enfim, com tudo que eu já tinha vivido e a maturidade que nós fomos alcançando, a fé que foi sendo provada e experimentada, nos deu segurança mais uma vez, né, de passar mais uma vez pelo vale. Chegamos no COR, né, que é um hospital de câncer na nossa cidade, e quando nós chegamos na porta para começarmos o tratamento, né, quimioterapia, radioterapia, todo esse processo doloroso, né, que eu iria passar, muitos conhecem. Quando nós chegamos, a primeira pergunta que eu e Aras fizemos para Deus foi: Senhor, para quem nós estamos aqui? Porque na altura da situação nós já sabíamos que não era sobre nós. Não era sobre a doença, não era sobre o livro, era sobre Cristo. Cristo, a nossa cura eterna. Nós já sabíamos que não era sobre o câncer físico também, apesar de que o livro é lido por muitas pessoas que atravessam pelo vale do câncer físico. Mas nós já sabíamos também que não era só sobre isso, mas era sobre o pior câncer, né, que estava na alma humana. Então nós entramos com essa pergunta: Senhor, para quem nós estamos ali? E nós estávamos voltando de uma pandemia, onde uma tiragem de livros havia ficado guardado no depósito. Como não estava em livraria, os livros estavam conosco. Nós enviamos o livro para todo o Brasil, fora do Brasil, e levamos conosco quando vamos ministrar. Então, essa tiragem ficou pronta 1 mês antes da pandemia e a nossa agenda foi toda cancelada. Mas Deus tinha um propósito para cada um deles. Cada um deles tinha nome e endereço. Quando chegamos no COR, foi o que Deus mostrou. Os livros seriam doados lá. E começamos ali, né, o Senhor nos deu ali um campo missionário, onde pessoas estavam ali em tratamento, sem esperança nenhuma, e com pior câncer, muitas vezes, que onde não era o físico, era na alma delas. Já tinha tratado o 4º tumor, mas precisava vigiar, né, porque nunca se tira tudo. A cirurgia foi um sucesso. Quando eu falo que foi um sucesso, tirou 80% dele. Né? Mas como a gente sabe que é um tumor muito agressivo, faz ressonância a cada 3 meses. Só que, para surpresa nossa, apareceu a 5ª lesão, em outro lugar do cérebro. Um lugar inoperável, chamado ventrículo. Então as portas se fecharam, não há mais tratamento. Fiz todos os tratamentos convencionais, tudo que a medicina me deu, eu fiz. Quando as portas se fecham, Deus abre uma. Ele chama a existência aquilo que não existe. E abriu. Né? Eu tive conhecimento de uma pesquisa, de um tratamento em Paulínia, São Paulo, onde estão há 3 anos já, 2 cientistas criaram a primeira imunoterapia contra o câncer no Brasil. Eu soube desse tratamento, entrei em contato com eles, resumi a minha história para eles, nos chamaram lá, marcaram a consulta, fomos e eu fui elegível para esse tratamento. Um tratamento que está sendo gratuito, porque ainda é um teste. Estou em tratamento ainda. Em novembro agora estarei retornando para mais uma consulta e muito confiante, né, que tenha surtido efeito, que tenha estabilizado, né, esse tumor. É algo que eu não abro mão nunca, né? Eu viveria tudo outra vez. Eu falo por causa da fé. A palavra de Deus, ela pontua muito sobre a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. O justo vai viver da fé. E o que Deus me ensinou foi que fé não é acreditar que Ele pode fazer. Ele pode e Ele faz. Mas fé é muito, muito além disso. É descansar na soberania dEle. Para poder experimentar qual é a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Então, a cura dos cânceres que eu tive nesse trajeto todo, uma das curas mais relevantes para mim foi a cura da minha fé.
Hoje eu tenho uma fé totalmente firmada em Deus. Nenhum sofrimento é em vão. A própria palavra de Deus nos garante isso, né? Que nós viveríamos o mal do dia. Nós teríamos que lidar com o mal do dia e vencer o mal do dia. Não temos que preocupar com o mal de amanhã. Esse é o problema do ser humano. É viver o mal de amanhã, sendo que nós nem temos o amanhã. Então é viver o mal do dia. E não é só crer em Cristo Jesus. A palavra nos convida a padecer com Ele também. E uma outra coisa também que eu aprendo na palavra é que Jesus aprendeu através da dor a obedecer o Pai. Através da dor ele aprendeu a obediência. Ou seja, a dor e a obediência estão atreladas. Eu vejo 3 formas de Deus transformar a nossa natureza pecaminosa. Primeiro, através da palavra dele. Segundo, o Espírito Santo dele, que aplica a palavra dele em nós. E terceiro, a dor. A dor e o sofrimento. É o mecanismo que Deus usa para operar em nós o que ele mais quer ver em nós. É a imagem do Filho dele em nós. Eu quero encerrar deixando uma mensagem para você. Seja qual o vale que você esteja vivendo, seja o vale da dor de um câncer físico, ou na alma, ou uma dor espiritual, uma dor emocional, seja qual for a sua dor. Seja uma doença física, seja um câncer cerebral. Eu convido você a tirar os olhos da doença, tirar os olhos da sua dor e olha para Ele, olha para Cristo. É assim que eu aprendi a viver. Eu vivo como curada. Eu recebi uma cura eterna. Um dia eu estarei curada eternamente. E com isso, perca o medo, né? A verdadeira fé tira todo o nosso medo. O verdadeiro amor de Deus nos liberta de todo o medo. Eu não tenho medo da morte. A morte vai ser só um instante na minha vida. É um piscar de olhos, eu vou estar em casa. Eu aprendi a viver tirando os olhos da doença e viver como curada. Eu te convido a viver assim, um dia de cada vez. Nós não temos o amanhã pertence a Deus. E Jesus nos ensina e nos dá uma ordem. Vença o mal de hoje. Não preocupa com o mal de amanhã. Amanhã trará o seu mal. E nós vamos vencê-lo como hoje, sob os cuidados de um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus que é Pai. E é um Pai que cuida dos seus filhos. E aí? O que você achou do depoimento? Profundo, não é mesmo? Uma história sofrida, mas ao mesmo tempo um verdadeiro testemunho de fé. Bom, nem vou precisar acrescentar muita coisa, porque o próprio depoimento já é uma aula autoevangelizadora. Até porque também ficou um depoimento um pouco longo em comparação aos demais que temos assistido aqui em nossas aulas. Mas esse não tinha como ser diferente, não é verdade? Sendo assim, gostaria apenas de dar umas pequenas pinceladas em alguns pontos da fala da Maristela. O primeiro ponto é quando ela recebe a sentença de morte. Passamos pelo médico, né? O médico ele pediu a ressonância já trouxe algo que seria impossível, né? O tumor era inoperável. E isso me condenou, né, já a uma sentença de morte. Quando se recebe uma notícia assim, a queima-roupa, a nossa tendência é partir para o desespero ou se revoltar contra tudo e contra todos. É claro que nem todo mundo age assim, mas é uma tendência meio que natural da maioria das pessoas. Contudo, Maristela buscou outro caminho. Primeiro, ela buscou Deus na oração pessoal, na oração comunitária junto à sua igreja, procurou ouvir o que Deus tinha a dizer na sua palavra, pois, como já temos aprendido aqui, Deus não permite um mal se dele não pudesse tirar um bem maior. E isso vemos claramente no relato da Maristela, que Deus tinha um propósito na sua enfermidade. E no final desses 40 dias, faltando uma semana para repetir a ressonância, Deus visitou a igreja, as nossas vidas e disse assim, eu ouvi o clamor da minha igreja, mas eu tenho um projeto na tua enfermidade e ainda nesta semana eu te darei um sinal.
Eu realmente acredito que o ponto mais alto do depoimento da Maristela está justamente neste ponto. Eu tenho um projeto na sua enfermidade. É Deus falando de forma clara e objetiva. E aí, todo o contexto dos 5 estágios do tumor, do projeto, do livro, da missão no hospital de câncer, tudo isso valida e revela os desígnios de Deus na vida da Maristela. É óbvio que não é uma missão muito agradável, de se receber, e a Maristela poderia até mesmo escolher aceitar ou não o projeto de Deus. No seu livro, no Vale de Baca, onde ela narra toda a sua história com muito mais detalhes, na página 273, que tem como título: O que queres? A cura ou o projeto? E no primeiro parágrafo ela narra dessa forma: naquele mesmo momento, numa visão espiritual, simultaneamente, quando ouvi a voz do Senhor, vi as suas mãos, e uma delas estava a cura, e na outra estava o projeto. Porém, o que naquela visão tipificava o projeto eram vidas. Vi muitas vidas. Pelo Espírito de Deus, sabia que dentro da sua vontade estava o projeto, mas dentro do meu coração estava a cura. Eu sugiro que você leia até a página 277, caso você tenha o livro, onde ela vai contextualizar todo esse diálogo com Deus. É um fato muito interessante e que não está no vídeo do depoimento, mas Deus chega até dar a opção a ela de escolher entre a cura ou seguir com o projeto. E a resposta que ela deu está na página 277, onde ela diz: Senhor, eu quero o projeto, dê-me forças para prosseguir. E disse-me então o Senhor: descansa em mim. Observe que, apesar de Deus dar uma opção menos dolorosa, a Maristela aceitou docilmente passar pelo fogo do sofrimento, como o ouro que passa pelo fogo. Mas uma coisa ficou bem clara, porque ele falou de fogo, ele falou de prata, ele falou de ouro. E quando ele se refere a esses elementos, ele está falando da nossa fé. A nossa fé ela é provada no fogo das provações. E quanto mais provada, mais purificada ela vai ficando, como o ouro. Quanto mais o ouro está para o fogo, assim é a nossa fé está para as provações. Mais valor tem, mais escórias vão saindo. E o melhor caminho para chegarmos à santidade é dar um sentido aos nossos sofrimentos. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 181, eu trago uma explicação técnica de como funciona o processo de purificação do ouro. No 5º parágrafo, diz exatamente assim: o ouro, quando é encontrado pelo garimpeiro, aparentemente não tem nenhuma beleza exterior. Só depois de purificado no fogo é que realçará a sua cor e o seu brilho, tornando-se valioso. É um processo doloroso sob o ponto de vista do ouro, ao se ver obrigado a passar pelo fogo para chegar ao seu brilho e valor. Veja que a palavra que Deus deu a Maristela em Zacarias 13, de 8 a 9, tem profunda ressonância com este processo de purificação do ouro. Deus que nos vê em profundidade e que sonda os nossos corações e nos reconhece por aquilo que somos, pela nossa essência e não por causa da nossa aparência. Ele sabe quem somos por detrás desta pedra deformada que nos tornamos depois do pecado original. Mas a terceira parte vai restar nela. E eu farei passar a terceira parte pelo fogo, provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Nesse momento eu entendi que seria um outro vale. Jamais poderia imaginar que seria um outro câncer. Deus sabe exatamente aquilo que podemos vir a ser. E por saber disso é que Ele permite que passemos por este processo doloroso da purificação, a fim de retirar de nós os excessos e as impurezas que nos empobrecem a nossa beleza e valor. Precisamos deixar Deus nos
levar ao fogo do sofrimento, e só assim será possível nos tornarmos acessíveis e capazes de aceitar a forma que Deus deseja nos moldar ao final. Padre Pio dizia que é no fogo da tribulação que a alma se torna um puro ouro. A nossa fé ela é provada no fogo das provações. E quanto mais provada, mais purificada ela vai ficando, como o ouro. Quanto mais o ouro está para o fogo, assim é a nossa fé está para as provações, mais valor tem. O último ponto que quero realçar é que os nossos vales, como bem rezamos na Salve Rainha, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, ou seja, neste vale do sofrimento, há sempre um propósito de Deus para nós. Há um projeto de Deus na sua enfermidade. Nenhum sofrimento é em vão, mas isso vai depender de como nós respondemos a Deus. E uma vez chorando muito, eu falei, Senhor, por que o Senhor não fala que me curou? Os buracos estão limpos, eu estou fazendo ressonâncias a cada 3 meses. O Senhor me curou ou não me curou? E a resposta veio no meu coração. Ele disse assim, porque eu te quero mais perto de mim. Mais uma vez, eu quero afirmar, não saberemos o tamanho da nossa fé até que ela seja provada no fogo do sofrimento. Bom, espero que você tenha aprendido muito com esta aula de hoje. Eu realmente fiquei muito enriquecido com o testemunho de fé que a Maristela nos ofereceu nesta aula. Quero mais uma vez, já fiz pessoalmente, mas quero mais uma vez agradecer a Maristela pela gentileza com que ela aceitou o meu convite. Também ao seu esposo Ariston e a Eveline, que foi o canal pela qual eu pude chegar a este casal maravilhoso. Sendo assim, a melhor forma de agradecer é orar por eles. A Maristela, que segue experimentando um milagre dia após dia, superando neste momento o 5º e a mais agressiva fase do câncer. Mas eu também sei que não há nenhum dia em que a Maristela não sente dor. E por isso eu quero te convidar, junto comigo, a fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus e pedir por eles essa graça, a graça da presença de Deus. Sim, Pai Santo, Pai amoroso, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e eu creio firmemente que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos assiste neste momento, que o Senhor tem os seus ouvidos atento ao nosso clamor. Nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Maristela, da sua família, do seu esposo, das suas filhas. Quero apresentar todas as pessoas que convivem em volta da Maristela. Quero apresentar, Senhor, a sua enfermidade, este tumor que persiste por 19 anos, Senhor. Quero pedir a Tua graça, o Teu amor misericordioso sobre a vida da Maristela. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que se cumpra o Seu projeto na vida da Maristela, mas que o Senhor também dê a ela toda a graça necessária para ela passar por esse vale. E faça com que ela sinta a Sua presença em cada momento da sua enfermidade. Quero te pedir, Jesus, por ela e por toda a sua família, por todos aqueles que sofrem junto com ela neste vale de lágrimas, nesse vale de sofrimento, Senhor. Pedindo pela Maristela, eu quero pedir por todas as mães, por todas as mulheres que também passam por este vale do câncer. Quero pedir por todas as mães que tratam do câncer de mama ou de algum tipo de câncer, que o Senhor também possa visitar cada uma dessas pessoas. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu santo nome, bendito seja as Tuas obras, Senhor, os Teus desígnios, a Tua vontade. Que se faça a Tua vontade em nossas vidas. Amém. Bom, se você conhece alguém que vive no vale de lágrimas ou que tem enfrentado um calvário através do câncer, seja ele qual for, então eu te peço, por favor, por gentileza, que envie esse vídeo para todos aqueles que você conhece, que precisa ouvir os ensinamentos
que encontramos nesta aula de hoje. A palavra de Deus diz que há mais alegria em dar do que em receber. E você não está tendo custo nenhum para ter acesso às nossas aulas aqui na Escola do Sofrimento. Então, retribua com a mesma generosidade. E eu tenho certeza que Deus vai te retribuir pelo bem que você faz quando ajuda outras pessoas, sobretudo quando a ajuda vem de Deus. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.